Pronto. Vamos começar outro vídeo, né? O outro estava longo. Então eu estava lendo e eu estava na terceira linha. Cada estrofe tem 4 linhas, mais ou menos com 30 e poucas palavras, 40, né? Tem uma variação, um conjunto de palavras que é diferente de um sutra, é diferente de um gita, é diferente de outras composições. Isso aqui é um stotram. Então, Anishová Kuryat Bhovana Jananer Karparikaro Yato Mandastuam Pratyamaravarasam Sheirata Ime. Anishová Kuryat, aqui refere-se a se existe algum Senhor, se dentro da criação existe deuses que auxiliaram na criação, se teve um Deus secundário, se teve um Deus terciário que ajudou nas manifestações. Bom, nós tivemos uma coisa diferente. Nós tem uma coisa nas revelações que é chamada de cosmogonia, né? A cosmogonia é a revelação dos mundos e da composição dos mundos segundo que Deus habita diferentes mundos, né? Então, quando fala assim, existiram deuses auxiliares, não, existem milhões de deuses, né? Na Índia conta 320 mil seres. Entre eles, 32 regem o mundo, tá? Que são os regentes. E os regentes têm os planetas, Deus, a trindade hindu, entra todo mundo. Então, na criação, os deuses que tiveram funções específicas, né, que mais conhecidos são a trindade. Mas a trindade não criou todos os mundos. A trindade está mais ligada aos 3 mundos, né? Bhur, Bhurvar, Swaha, que é o mundo material, o mundo astral, o mundo espiritual. Tá bom? Então a trindade ficou mais empenhada nisso, né? Na trindade é Rudra, Brahma e Vishnu, tá certo? Cada um com as suas devidas funções de manifestações. Na verdade, a trindade hindu não é Shiva diretamente, é Rudra. Rudra é uma milésima forma de Shiva, é uma parcela de emanação do seu Shiva, tá bom? E que tem uma função dentro da criação e da dissolução no final dos tempos, assim, quando chega um ciclo de tempo. Nós temos um kalpa de tempo, o Rudra tem a função de renovar esse tempo, tá bom? Ele é uma das emanações do seu Shiva, de 1000 emanações, vamos dizer, principais, tá bom? Então, entre as emanações e descensões, Shiva não teve auxiliares, o que Shiva teve é a sua expansão. A expansão do seu Shiva é Kali, tá? Então, Kali teve uma função muito específica, como mãe dos mundos, de emanar. Emanar até Deus, o Criador, emanar Vishnu, emanar todos. A gente fala, vem de Shiva, mas Shiva emana através de Mahakali, tá bom? Isso dentro de uma descrição mais minuciosa, ela é que é a mãe dos mundos e dela é que foi tendo as expansões. Essas expansões estão contidas dentro do Om Namah Shivaya, tá bom? O Om Namah Shivaya é um mantra que descreve assim um senso de expansão, eu diria infinito, segundo próprias prescrições chástricas, né? A gente não consegue descrever uma definição para o Namah Shivaya. Só dá definição quem não entende, de fato, o significado. Mas se você for fundos, pegar uma palavra vai dar 1000 significados diferentes, 1000 pelo menos, tá? Vai dar 1000 descrições só de uma raiz de um som que é chamado de um akshara. Então, esses aksharas são as potências supremas das divinas emanações do Absoluto, que é chamado Paramashiva na visão dos Tantras, tá? Então, nessa visão, quando ele quer emanar, Shiva, na sua permanência, é chamada Sthiti, na sua expansão, é chamada Srishti. E aí, nessa expansão, ele vira Mahakali. Nessa Mahakali, é emanado milhões de formas, tendo 9 principais nas divinas emanações, tá bom? Que aí tem umas representações da Mãe Divina, tá? As representações que eu falo autênticas, porque tem muitas inventadas no mundo também, tá bom? Falando das autênticas. Então, dentro dos Tantras é bem preciso, muito claro, até porque todas elas fizeram e criaram revelações a respeito dos mundos e a respeito das suas manifestações, galáxias, planetas, regentes. Foi descrito, isso é chamado de cosmogonia, tá bom? Ou o estudo de geografia dos mundos. Isso é bem complexo, porque os nomes são em sânscrito, e aí que eu falei antes no outro vídeo, o quanto era difícil, né,
expressar ou detalhar um assunto como esse, porque aí teria que dissertar agora reencarnação, cosmogonias, princípios de manifestação cósmica. Na visão dos Tantra entraria os tátuas, entraria os princípios de manifestações do universo, onde tem as categorias, né, onde Deus vai emanando os princípios puros, puros e impuros, e depois os impuros. É bem complexo e eu diria que isso é mais confidencial, isso é mais interessante para quem já é adepto e está estudando, está dentro do caminho espiritual e quer avançar no conhecimento, quer avançar numa via, vamos dizer, quer apurar mais a ideia do que é Deus dentro da existência. Tá? Aqui eu estou dando um adendo geral, para que todos ouçam o quanto isso é expansivo, o quanto isso exige de estudo, o quanto isso exige de conhecimento. Tá? Então, e o quanto também é expressado o senso de ignorância com relação ao conhecimento. Então, quando a gente expressa o quanto isso é expansivo, está dando ideia do quanto estudo é exigido, até dentro de um pequeno stotra. Não é nem pequeno, né? Isso é grande, porque ele é vasto dentro da composição dele. Né? A última frase diz assim: Yato mandastvam pratyamaravarasam sheirata ime. Aqui está dizendo assim: Yato mandast, baseado no raciocínio, sendo o Senhor uma excelência, o Senhor quer dizer aqui, se refere a Shiva, porque esses mantras foram oferecidos ao Senhor Shiva. Baseando nesse raciocínio da supremacia, da emanação dos mundos, da sustentação dos mundos, das suas divinas manifestações, infinitas manifestações, né? Ainda existem, aqui fala assim, ainda existem mentes que são lentas, né? São obscuras, limitadas e não conseguem definir bem quem é o Senhor Supremo e enchem os outros de dúvida. Isso é muito ligado a quem especula. Quem especula ou não sabe direito e quer explicar algo que nunca aprendeu na vida, tá bom? Isso está muito ligado à iniciação. Esses assuntos são muito, para mim pelo menos, são considerados iniciáticos, né? A gente chama confidenciais. Nós se referimos a assuntos das escrituras como confidenciais. Ah, mas aí, Acharya, você está explicando em um vídeo, está deixando público, eu estou deixando público a ideia da dimensão do assunto desses stotras. Alguns dá para dar algumas definições e outros são mais expansivas as suas explanações. Então, por serem expansivas, algumas não dá para simplesmente, vamos dizer assim, expressar, né, todo o assunto da reencarnação, todo o assunto da emanação dos mundos, até porque alguns patamares de conversas no português não teríamos recurso. Seria, eu diria, impossível, dentro da minha experiência, imaginar que alguém explique os mundos em português. Eu acho impossível, porque tem termos que só são usados em sânscrito. É que nem falar assim, alma e espírito. Até hoje tem um conflito disso dentro de outras linhas, de vias que dizem que são espiritualistas, porque o português é pobre e não tem fundamento espiritual. Quando se vai para o sânscrito ele tem um fundamento para dar numa via espiritual, tem uma linguagem dentro de uma tradição. Tem shastras, escrituras reveladas de adequações de assuntos, né? Reencarnação, morte, passagem do corpo, sintomas da morte, sintomas da existência, se uma pessoa é mentirosa, se uma pessoa transcende, se ela nunca vai transcender, acho que tem possibilidade de transcender, acho que são mórbidas e não conseguem, por quê? Né? É aí que entraria até uma aferição astrológica para dar uma clareza, uma luz, né? Um caminho para a pessoa poder tomar um rumo e gerar mais probabilidades na existência. Então, assim, os mundos é difícil de expressar, porque quando você fala daqui, fala do plano astral, fala do plano espiritual, ainda existem descrições dos planos, como Deus habita, as joias que tem lá, a beleza que tem naquele lugar. Os deuses trouxeram isso para nós e nos revelaram. Tem outros que não há essas descrições, eles têm termos referentes a uma certa composição de existência que Deus deu, né? Não existe um certo detalhe sobre planos supremos ou supra-supremos, né? Dentro do que a gente imagina. Então, muitas pessoas costumam me perguntar, olha, dá uma explicação sobre os mundos. Eu falo, esse assunto é inútil.
Isso é útil você aprender sobre a sua existência, sobre a sua realidade. Aqui está dando um adendo de quem é Deus para os mundos. Aqui está dando um adendo da supremacia do seu Shiva para os mundos, a sustentação e tudo, né? As suas emanações, dizendo que ele é além de Deus, ele é além do Criador, tá? Muitos podem se ofender, mas essas escrituras são muito antigas, essas descrições são milenares, né? Já consta aí em torno de 10 mil anos, eu vou dizer assim, né? Até por comprovação científica, né? Não só de uma fé. Então já tem aí um embasamento já milenar, né? E não são escritas por seres humanos, não foram escritas assim de uma forma muito comum, por isso é tão difícil algumas definições, tá certo? Então, aqui foi para deixar mais uma mensagem de esclarecimento sobre o Supremo. Eu não defini em detalhes porque é impossível aqui, como eu já disse, né? É muito difícil. Isso aqui exigiria um estudo só em cima disso aqui, tá? Se eu pegasse isso aqui, eu teria que estudar os tátuas, seriam os princípios de manifestação do universo. No Shaivismo são 36 princípios, né? Para quem não acessa a cultura hindu, para quem não tem estudo iniciático, não é compreensivo esse estudo, tá bom? Então é mais um esclarecimento de quem é um Deus como Shiva, né? Da sua supremacia, das suas expansões, da forma que tem esse Deus. Assim, ele não tem uma forma que a gente define, eu digo que o que podemos imaginar sobre esse Deus, né? Sobre ele como supremo, né? Já que ele é supremo entre os deuses. Então nesse stotra dá para ter ideia, né, da sua supremacia, das suas expansões, né? E mesmo tendo essas expansões, mesmo tendo fundamento, alguns fundamentos que se pode ser explicado ou seguidos, práticas segundo prescrição iniciática, ainda existe muita ignorância no mundo. O último stotra aqui, a última frase do stotra fala isso. Ainda existem pessoas que querem explicar algo, por isso muita gente está confusa, por isso muita gente ainda não entende o caminho iniciático, não entende porque elas não seguem nenhuma prescrição ou seguem alguma prescrição mais simples, assim, algumas que não chegam no conhecimento de uma escritura ou de uma revelação, tá bom? Bom, eu deixei na maneira do possível esse stotra, um esclarecimento, vamos dizer, sucinto, tá? A gente vai caminhar até os 44, 44. Eu espero que nos outros tenham mais elucidações, assim, vamos dizer, favoráveis e que sejam absorvíveis por todos, que seja absorvido da melhor forma, tá bom? Agradeço a todos, a minha Guruji, minhas reverências a Deus, ao Senhor Shiva, tá bom? E eu espero que vocês apreciem. Om Namah Shivaya.